Olá, centelha divina, tudo bem com você? Eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões que eu tive aí nos últimos 2 meses, algumas conclusões que a gente chega a partir de meditação, de intuição. Eu quero falar sobre a questão da zona de conforto mesmo, né? A questão da zona de conforto. Ao longo desse período, né, de ressonância, que já são aí. Daqui a pouco eu vou completar 6 anos, né? Já são 21 ondas de ressonância, que é bastante tempo. E aí as pessoas, né, que estão começando, né, pensam que a gente tem resultados incríveis e tudo mais, mas é tudo dentro daquela questão materialista, né? O que você conquistou, né? O que você cocriou? E eu tive, sim, algumas cocriações. E eu posso dizer que eu tive sim resultados incríveis com a ferramenta, porque eu me transformei muito internamente, muita coisa mudou, muita percepção, tenho resultados melhores no meu trabalho, por exemplo. Na minha vida pessoal, tem questões que eu estou trabalhando há anos, né? Tem questões que existem resistências que você fala, meu Deus, é como que eu vou mudar o imutável, nem existe essa palavra, né? Como que eu vou mudar aquilo que está dentro de mim que é impossível mudar? Eu não tenho como mudar, não consigo mudar, né? Então tem umas questões que a gente começa a se deparar depois de vários anos de ressonância, você fala, caramba, eu já sofro com tais coisas há vários anos eu estou trabalhando isso e parece que não vai, que não anda, que não muda, mas faz parte do processo, né? O que eu quero trazer aqui faz parte do processo. Nem tudo a gente consegue mudar em uma encarnação, né? Como eu já falei em vários vídeos, eu fiquei milênios em um determinado padrão de pensamento, padrão de crença, padrão de comportamento, sempre fazendo a mesma coisa, milênios, né? Então não vai ser em 5 anos, em 10 anos que eu vou trabalhar isso completamente. É possível? É. Né? Como o professor diz, tem coisas que... É nanosegundo, né, que ele fala. Nanosegundo era para poder bater ali o fóton de luz e a gente se transformar, mas na prática a gente sabe que é desafiador, né? A gente sabe que leva tempo, a gente sabe que não é assim, não é em 6 meses, é um trabalho da vida, é um trabalho para a vida para você fazer, né? E aí, o que acontece? Voltando à questão zona de conforto. A gente quer ficar naquele lugar, né? Você tá naquele lugar que é quentinho. A zona de conforto, ela é quentinha, ela te acolhe, ela te abraça, assim, sabe assim, ela te ama. E você se sente exatamente assim, de forma inconsciente. Mas ao mesmo tempo, ela, na mesma proporção, ela é uma dor gigantesca. Por quê? Porque você quer sair daquele lugar, você se sente paralisado, né? Você sabe que você precisa sair daquele lugar, você não consegue sair porque o abraço ele é inevitável, né? O abraço que a zona de conforto te dá, ela é absurda, assim, né? Ela te abraça de um jeito que você não consegue nem se mexer. Mas você sofre porque você sabe que aquele lugar não te serve mais e ao mesmo tempo você se sente acolhido. E aí você não quer sair porque você tem medo do que tem lá fora. Tá, mas e se eu sair desse abraço quentinho? Eu vou para um lugar frio, gelado? Eu não conheço, né? Eu vou para um lugar que eu não conheço. Então, o que é importante trazer, né? Tem situações na nossa vida que a gente tá travado, que a gente tá paralisado. Ok. O que a gente pode fazer para sair deste lugar? A gente pode fazer
um pouquinho todos os dias, expandindo a sua consciência. Gente, o que te tira do teu lugar é a tua consciência. Se você não trabalhar a sua consciência, de evoluir, de mudar os seus pensamentos, de mudar crenças, né? Porque a gente fica muitas vezes paralisado numa crença assim, eu não consigo, eu não posso, né? E aí tem muita origem ancestral, que eu já falei em constelação familiar, tem muita origem que é ancestral, tem muita origem que é enraizada, vidas passadas. Gente, tem uns traumas de vidas passadas que você vai percebendo ao longo da ressonância, porque a ressonância ela te dá um banho na tua existência. E a tua existência não começou nessa vida, mas ela te dá um banho que começa a vir umas coisas que se fala, gente, é sério? Eu passei por isso, né? Tem traumas que eu me vejo limpando de vidas passadas, que eu já tô limpando, ó, e ainda tá certos lutos, né? Por exemplo, é só você olhar para trás. O que aconteceu na humanidade lá atrás? Nem precisa falar, né, gente? Guerras, fome, enfim, violência de todos os tipos, né? Então, essa questão da zona de conforto que você quer sair do lugar, você não consegue, você está paralisado, tenha paciência com você mesmo. Eu falo isso em todos os vídeos. Eu bato o martelo porque a paciência ela é precisa, né? Eu fiz uma análise de algumas coisas, por exemplo, na minha vida que estão bloqueadas, que estão travadas, e eu cheguei à seguinte conclusão, né? Tá, eu não posso falar que eu não evoluí nessa questão, não posso falar que eu não saí do lugar. Eu saí, mas a passo de formiga. Não quer dizer que seja assim para todo mundo, né? Eu tô falando para quem está realmente com dificuldade de vencer alguns paradigmas, de superar algumas questões que são profundas, que são enraizadas, que, nossa, isso aqui faz parte de mim. Oi, minha vida! Olha quem tá aqui, gente, a Luna. Olha que riqueza. Inclusive, eu recomendo a todo mundo adotar um gato, tá, gente? O gato, ele protege o teu espírito. À noite, se você sofre de ataque espiritual, de pesadelo, o gato, ele protege. Ele é um animal, assim, insano de espiritualidade e de misticismo. Enfim. Então, gente, é assim, ó. Tenham paciência com o processo. É um dia de cada vez. Busquem, isso aqui vale ouro, tá? Busquem fazer uma ação, uma atitude. Tem algumas vezes que eu vou tomar alguma atitude, fazer, sabe? Fazer materialmente, porque se você não faz, você não realiza nada, tá? Você tem que ter o sentimento, o pensamento, a crença e você tem que ter ação. Senão nada acontece, né? São um conjunto aí das três coisas. E em algumas vezes eu faço alguma coisa e eu me sinto deprimida depois, né? Então eu tenho começado a meditar sobre isso. Por que eu me sinto deprimida depois? Por causa de várias crenças e várias coisas ancestrais aí que vem à tona. E está tudo bem, né? Então busque fazer uma atitudezinha minúscula a respeito do que você quer. Minúscula, não precisa ser grande coisa. Um dia de cada vez você vai fazendo um pouquinho. Por quê? Porque você começa a treinar o seu cérebro a sair daquele padrão que você está acostumado há milênios, entende? Então você vai fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha aqui, uma coisinha aqui. Quando você vê, você fez algo grande. Entendeu? Então, não faça sem se cobrar, faça sem se julgar, faça sem expectativa de vai dar certo ou não vai dar certo, porque a pressão interna é muito grande. De um lado você tem a centelha divina, vamos filho, vamos fazer, vamos realizar, vamos acontecer. E do outro lado você tem o teu ego com uma cacetada de crenças que estão te puxando para baixo, te segurando de você voar. Então a briga, né, não é uma briga, mas é um conflito interno que todo mundo tem. É grande. Então se você
se dispor, se colocar à disposição de fazer, não, eu vou fazer uma coisinha só hoje, tá tudo bem. Se eu não conseguir fazer, tá tudo bem, sabe, assim, sem se julgar, parar de se julgar, de se cobrar, de se depreciar, entendeu? Você vai conseguir chegar onde você quer, mas tenha paciência com você. Tenha paciência com o processo. É difícil para todo mundo. Não é uma coisa assim, não estou falando para todos. Estou falando para a grande maioria. Então, assim, você não está sozinho, entende? Não é só você que tem dificuldade. A maioria das pessoas tem dificuldade. Então, é uma coisa de cada vez que você vai conseguindo realizar, mudar o padrão do seu cérebro, enfim, dos seus comportamentos. E aí você vai chegar onde você quiser. Tá bom? Posta os seus comentários, dê o seu joinha aqui no vídeo, por favor. Grande beijo, gratidão!